gente, hoje a gente vai de resumão, revisão do realismo, tá bom? O realismo em Portugal e no Brasil. Bora lá então. Que contexto histórico se desenvolve o realismo? Segunda metade do século XIX, Revolução Industrial, desenvolvimento científico e progresso tecnológico, o empirismo e o cientificismo. As correntes filosóficas que influenciam o realismo, tanto em Portugal, na Europa, quanto no Brasil. Positivismo, né? O conhecimento só é válido se observado. O determinismo, com as suas 3 leis inexoráveis, né? O contexto histórico, a genética e o meio social, né? O darwinismo, o evolucionismo, você imagina aí o homem, né, se achar uma própria criatura divina e agora está descobrindo que ele é fruto de uma evolução, né? Então essa visão darwinista vai influenciar bastante a cabeça desses escritores da época. E o socialismo, aliás, esse darwinismo também, esse período todo, né? Nós temos também a psicanálise de Freud, que vai influenciar bastante toda uma visão diferente do homem se conhecer, né? Mais do que ele se conhecia através da psicanálise do inconsciente e do subconsciente, e que vai influenciar bastante a produção literária tanto do Machado de Assis quanto do Eça de Queiroz. Características então gerais. A partir de tudo isso, vimos essas visões, essas teorias materialistas, né, desenvolvendo aí, tanto no campo da filosofia quanto da ciência. Então nós vamos ter como características básicas do realismo o objetivismo, né, esse compromisso com a verdade, a descrição objetiva, a valorização das impressões sensoriais, ou seja, os 5 sentidos, né, acima dos sentimentos. Então, no lugar dos sentimentos, as sensações, que são sensações físicas, que a gente pode demonstrar cientificamente. O materialismo, né, essas correntes todas são materialistas. A análise do presente e do psicológico, principalmente na obra do Machado de Assis. O anticlericalismo, presente bastante na obra do Eça de Queiroz. A crítica social, ninguém é poupado, o clero, a burguesia, o capitalismo selvagem, a gente vai ver bastante isso, inclusive no Quincas Borba, a visão capitalista, né? O professor, que agora não é mais professor, o Rubião, e agora é um capitalista, e como esse dinheiro o consome, e consome, né, as relações de amizade também. Então, essas questões do capitalismo selvagem a gente vai ver não só na obra do Machado, do Quincas Borba, mas também em algumas questões da obra do Eça de Queiroz, que depois vamos ler a Relíquia, por exemplo. A mulher realista é inteira, assim como o homem também, né? A mulher realista é inteira, com suas qualidades e seus defeitos, e um aprofundamento nessa visão, né, psicológica da coisa. E abole-se então, em relação ao homem, né, abole-se então a figura do herói, né? Agora o homem e a mulher são retratados em toda a sua hipocrisia. Ambos são retratados com tudo o que lhes compõe. Não mais uma idealização de um homem perfeito, uma mulher perfeita, não. Todas as facetas da constituição humana, o bem e o mal que formam o caráter humano. O realismo em Portugal, então, é uma crítica ao tradicionalismo romântico e ao conservadorismo da igreja. Isso vocês vão ver bastante quando leem a obra do Eça de Queiroz, que nós vamos ler a Relíquia. A preocupação com a reforma social visando uma democratização, tá? Então temos como marco inicial do realismo português a questão Coimbra. Prestem bastante atenção, leiam lá de novo a carta do Antero de Quental para o Antônio Feliciano, né? Entendam o que foi essa questão Coimbra. Então, o marco inicial do realismo em Portugal, que é esse embate entre os poetas da geração de 70, né? Dentre eles o Antero de Quental, e também o escritor Eça de Queiroz também faz parte dessa geração de 70, esse embate entre o Antero de Quental e o Antônio Feliciano de Castilho.
O Antero de Quental, representando essa geração de 70, os jovens poetas que querem revolucionar as artes e a literatura portuguesa. E o Antônio Feliciano de Castilho representando esses poetas conservadores românticos, né? Então, o Antônio Feliciano escreve o Tratado da Metrificação, e aí o Antero de Quental, em contraponto a esse Tratado da Metrificação, escreve o artigo chamado Bom Senso e Bom Gosto, que vai delimitar como é que será a poesia a partir daquele momento, a poesia realista. A poesia realista em Portugal, assim como a prosa portuguesa, né, o romance, o conto português, eles estão muito ligados às questões sociais. No Brasil, os romances sim estarão ligados à crítica social. Porém, a poesia, né, o parnasianismo e o simbolismo, que são os próximos movimentos literários que veremos, eles estarão mais ligados a outras questões formais e de subjetividade, e se afastam das questões sociais, né? Meio que tudo que Castro Alves fez na terceira geração do romantismo, buscando aquele embate social, né? A crítica, a busca pela liberdade, o amor carnal, esses poetas do realismo, eles põem por terra tudo isso no Brasil. Já em Portugal, nós temos sim uma poesia panfletária, uma poesia ligada às questões sociais, assim como deve ser uma poesia realista, e uma literatura que se quer realista, está ligada às questões sociais e das ruas, o sofrimento do povo, a busca pela liberdade, pela democracia, ok? Então, como principal nome do os dois principais nomes do realismo português, a gente tem o Antero de Quental, na poesia, né, que se divide em duas fases. A poesia dele é a fase luminosa, onde a poesia vai retratar a beleza espiritual versus a atração carnal, o amar versus o querer, e essa poesia panfletária, que é essa poesia ligada às questões sociais. Já vamos ter, numa segunda fase, né, a fase noturna. Nessa fase nós vamos ter o niilismo, o pessimismo e a desesperança, né? Ou seja, toda aquela luta, ele chega um momento em que ele acha que aquela luta não vai adiantar muita coisa, certo? Então, nós temos essa visão mais pessimista nessa segunda fase, que é considerada a fase noturna da poesia do Antero de Quental. E o grande nome do realismo português, né, na prosa, é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, que virou várias séries, né, os Maias, o Primo Basílio, certo? Virou várias séries da Globo por conta dessa sua obra bastante extensa, né, e de muita qualidade. Então, uma linguagem simples, com neologismos, adjetivação expressiva. As fases são 3. A fase romântica, que está reunida no livro Prosas Bárbaras, né? Um dos principais livros desse período é O Mistério da Estrada de Sintra. A fase realista naturalista, que é a fase mais promissora dele, que destacam-se os principais livros. Crime do Padre Amado, que chama Cenas Portuguesas, Cenas Lisboetas. Crime do Padre Amado, a cena da vida devota do Padre Amaro, cena da vida devota, em 1876. O Primo Basílio, Cenas da Vida Doméstica, em 1878. E os Maias, Cenas da Vida Sentimental, em 1888. A Relíquia, que vocês lerão, que está na lista da FUVEST, é de 1887 e também está nessa fase realista naturalista e bastante crítica, como vocês verão, principalmente as questões do clero e a hipocrisia da sociedade burguesa da época. Pós-realista, nós vamos ter, ou nacionalista, nós vamos ter essa fase considerada a fase mais madura da obra dele, A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, e A Cidade e as Serras, de 1901, ok?
No realismo no Brasil, temos como marco inicial a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, certo? O contexto histórico em que vivíamos, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então era esse momento que vivíamos no Brasil neste período. A obra do Machado de Assis, ela vai marcar essa visão crítica da sociedade burguesa, né, da corte carioca, né? Então ele vai retratar essa classe média alta. Veremos a classe média baixa com a Luiz de Azevedo no naturalismo. Aqui no realismo, o Machado vai falar sobre essa classe média alta brasileira, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro livro realista do Machado. Ele teve uma fase romântica também. Nessa fase romântica tem como principal livro Helena, por exemplo. E o primeiro livro realista faz parte da tríade realista do Machado, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1891, sai em folhetim e publica-se em 1892 em livro Quincas Borba, que é o segundo livro da tríade machadiana, né, realista. Que Quincas Borba era um personagem, como vocês viram no nosso vídeo sobre Quincas Borba, era um personagem de Brás Cubas, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um amigo de Brás Cubas. E ele retoma esse livro, tanto que Brás Cubas aparece novamente em Quincas Borba, escrevendo a carta para o Rubião, avisando que o Quincas Borba tinha falecido na casa dele, né? E a terceira obra da tríade nós temos Dom Casmurro, né? Que é a grande história do Bentinho e da Capitu. Então, quais são as características desse estilo do Machado que o torna um dos nossos maiores escritores? Não só do realismo, mas um dos nossos maiores prosadores da literatura brasileira. Um homem sem igual. Ou seja, ele está muito à frente do seu tempo. Ele tanto critica a idealização romântica, quanto ele critica o objetivismo e o descritivismo realista. Portanto, ele cria ali, mesmo sendo considerado o nosso principal escritor realista, ele cria ali um estilo completamente dele, diferenciado, e que faz crítica inclusive ao movimento em que ele está inserido. Crítica ao cientificismo. A ciência não detém a verdade sobre os fatos, ela pode ser falha, e essa crítica a gente vai ver, por exemplo, no humanitismo. Quando ele fala de humanitas, né, ele faz uma crítica velada às correntes filosóficas que norteavam o realismo, né, não só no Brasil, como a gente já viu. A conversa com o leitor, né, essa visão, essa função apelativa da linguagem, ele está sempre conversando com você, te chamando para dentro da história. O narrador machadiano é esse cara que te envolve na lábia dele, por vezes jogando a culpa para cima de você. Esse narrador é autocrítico também, usando aí a metalinguagem. Ele percebe e admite as falhas da narrativa dele. Ele conversa com você sobre a ordem dos fatos. Ele fala, se você não quiser ler esse capítulo, não precisa, que não vai adiantar de muita coisa. Então, nós temos essa conversa com o narrador enquanto estamos lendo os livros do Machado, né? As digressões, as viagens que esse narrador faz. Por isso mesmo ele te diz que você não precisa ler aquele determinado momento. Propõe uma reflexão sobre as questões humanas, né? Então, quando ele está te mostrando a personagem, está falando sobre o comportamento dessas personagens, ele te leva a pensar sobre isso. Quando ele questiona no final do livro do Quincas Borba, quando ele te questiona sobre o enredo do livro e te pede uma resposta, né, e não te dá essa resposta, ele propõe essa reflexão, né? Ele usa a ironia para criticar essa sociedade, desmascar assim ironicamente a sociedade, né? Desmascar essa hipocrisia, o egoísmo, a cobiça,
da sociedade. Por isso a gente diz que os personagens realistas, eles são completos, eles não são heróis, não são só heróis, nem são só vilões, eles são completos, né? Os perfis femininos são muito elaborados, ambíguos, né? São ambíguos, eles são, ao mesmo tempo que são angelicais, eles são sedutores, né? Então nós vamos ter os dois lados dessa mulher, essa ambiguidade feminina, ok? E era isso. O realismo em Portugal e no Brasil, principais representantes do realismo em Portugal na poesia, o Antero de Quental, como esse cara que enfrentou na questão Coimbra o Antônio Feliciano de Castilho, né? E tudo que ele representava de conservadorismo na poesia e na literatura, e que ele dizia que era pura imitação dos clássicos, sem emoção nenhuma, e ele dizia que a poesia tinha que ter essa emoção e essa renovação. Na prosa, em Portugal, nós temos o Eça de Queiroz, né, como esse grande nome, e que estão ali em competição com o nosso Machado para saber quem é o melhor do realismo. E no Brasil, Machado de Assis, essa característica única, esse nosso escritor de grande renome e de característica própria, né, que vai analisar criticamente as hipocrisias sociais da sociedade burguesa carioca da época, né? E a classe média alta, como eu já falei para vocês, veremos a classe média baixa no naturalismo com o Aloysio de Azevedo, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado aí essa revisãozinha antes do nosso simulado. Estudem, tá bom? Vamos ficar tranquilos e calmos e que tudo vai dar certo, isso vai acabar logo e a gente vai se ver de novo. Grande beijo a todos.